Olá, meus amados, Pai do Senhor, estamos aqui para mais uma reflexão. Eu gostaria de convidá-lo a ler comigo o livro do profeta Jeremias, capítulo 5. Livro do profeta Jeremias, capítulo 5. Diz-nos assim a palavra do Senhor: Ó Senhor, não procura os teus olhos a verdade? Feriste-os, mas não lhes doeu. Consumiste-os, mas não quiseram receber a correção. Endureceram a sua face mais do que uma rocha, e não quiseram arrepender-se. Esta é uma palavra de lamento do profeta Jeremias a respeito da estupidez do seu povo, em não compreender a razão dos acontecimentos difíceis pelos quais eles passavam. Ele lamenta essa incapacidade do povo compreender que estavam debaixo de uma correção divina. Muitas vezes as coisas acontecem em nossas vidas e a gente precisa compreender a razão delas, especialmente quando nós somos seu povo escolhido, seu povo chamado para sermos responsáveis por anunciar o seu nome neste mundo. E os filhos de Israel vivem esta experiência de estar debaixo de uma correção de Deus, mas não sabem. E às vezes a gente precisa discernir aquilo que está acontecendo conosco, se é uma correção, se é uma aprovação. Ambas as atitudes de Deus procuram propiciar benefício para nós. Nenhuma das duas são agradáveis, nem a aprovação e nem a correção. Ambas são experiências difíceis, experiências dolorosas, experiências que muitas vezes nos machucam, mas as mais necessárias. Na aprovação, Deus visa melhorar aquilo que já está bom. Na aprovação, Deus tenta nos aperfeiçoar, nos levar a um nível de maior aperfeiçoamento do nosso caráter. Na correção, Deus visa nos trazer de volta, muitas vezes do caminho do qual nos desviamos, mas ambas são ações vindas de Deus, e Deus continua agindo assim. A gente escuta muito um evangelho que é pregado hoje, que em seu conteúdo parece se preocupar apenas com o conforto humano. Parece que é um evangelho apresentado apenas para atender às exigências, demandas, anseios, aspirações do coração humano. Um evangelho que exclui a realidade de um Deus e se preocupa mais com o nosso caráter do que com o nosso bem-estar. Quantas pessoas pensam que Deus está aí apenas para facilitar as nossas vidas, nos proporcionar todo tipo de satisfação e de bem-estar, quando na verdade a maior preocupação de Deus não é como estão as coisas ao nosso respeito, é como nós estamos. Não é o que acontece com as nossas circunstâncias e situações, mas o que está acontecendo dentro de nós. Aqui o profeta Jeremias, falando com Deus, diz: Senhor, tu os feriste, mas não lhes doeu, consumiste-os, mas não quiseram receber a correção, endureceram sua face mais do que uma rocha e não quiseram arrepender-se. Um lamento terrível do profeta, porque Deus tinha tomado todas as medidas de correção necessárias para trazer o povo de volta para si, e o povo não conseguia perceber que estavam sob a correção divina. Tu os feriste, Senhor, mas não doeu. Consumiste-os, mas eles não quiseram receber a correção. É triste porque a correção divina às vezes se prolonga tanto na vida das pessoas por causa da obstinação e da dureza de coração. Quantas situações poderiam ser abreviadas se nós aprendêssemos a lição o mais rapidamente possível? Quantas situações de correção divina Deus não tem feito na história humana,
E a humanidade coloca-se de forma obstinada diante de Deus, fecha o seu rosto, franze a sua testa, em sinal de resistência ao Criador, sem compreender que às vezes estão debaixo de uma correção divina, entendem as coisas apenas como casualidades, como coisas que acontecem de forma como que por um destino de tudo que tem que acontecer, quando na verdade estamos sobre uma ação divina no aspecto corretivo, porque esse é um fato que as Escrituras deixam claro sobre a paternidade de Deus, como diz em Hebreus capítulo 12, que pai há que o filho não corrige. E se nós estamos debaixo da correção é porque Deus nos trata como filhos. E a correção de Deus nunca é motivo de gozo, ela sempre causa tristeza. Contudo, é uma pedagogia necessária e é uma doutrina bíblica, a doutrina da correção, da aprovação. Não sei qual a circunstância que a pessoa se encontra, ela vai se manifestar num ato de provação divina que visa o aperfeiçoamento de nossas vidas, ou nos trazer de volta, nos tentando trazer ao arrependimento, à retomada do caminho. Contudo, Deus está sempre cheio de boas intenções, com um coração paterno, visando proporcionar o nosso bem-estar, ainda que nos deixe passar pelas situações as mais difíceis, mas a gente precisa entender o quanto Deus nos ama e tem cuidado de nós. Em Deuteronômio capítulo 5, o Senhor Deus nos revela a respeito de uma ação dele com relação ao seu povo, com relação aos filhos de Israel. Então, o que é que ele diz a respeito dos israelitas? Após toda a peregrinação do deserto, Deuteronômio é uma reavaliação de todo o caminho percorrido, de todas as experiências passadas, de tudo que Deus havia falado e feito pelo povo. E o povo está prestes a entrar na posse da terra, e Deus chega para eles e diz assim: guarda-te de não esqueceres do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, e os seus juízos, os seus estatutos que hoje te ordeno, para que não suceda que depois de teres comido, estares farto e teres edificado boas casas e habitares nela, e depois de se multiplicarem as tuas vacas, tuas ovelhas, e aumentarem a prata e o ouro e tudo quanto tens, se ensorbebeça teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por um grande e terrível deserto, de serpentes abrasadoras, de escorpiões, de terra árida, sem água, onde fez jorrar para ti a água da pedra dos rochedos, que no deserto te sustentou com maná que teus pais não conheceram, a fim de te humilhar e provar, e afinal te fazer bem. Aqui o próprio Deus está dizendo que as circunstâncias difíceis vividas pelo povo não eram apenas acidentes de percurso, não eram apenas acontecimentos acidentais, mas propositais. Era a ação proposital de Deus na formação do caráter do seu povo. As situações as mais diversas, como Deus diz: deixei vocês ter fome e sede, deixei vocês experimentar todo tipo de situação difícil, caminhando por um deserto, serpentes abrasadoras e escorpiões. Te sustentei com um alimento diário, uma provisão que tinha que ser colhida diariamente, para que você aprendesse a depender. Fiz tudo isso para te humilhar. A gente sempre pensa em Deus como aquele que exalta o tempo todo. Ah, Deus vai te exaltar, é o que a gente escuta. Deus vai te colocar por cabeça e não por cauda. Ah, Deus vai te exaltar sobre teus inimigos. Deus vai colocar você no palco e os teus inimigos na plateia para te aplaudir. E às vezes tudo que a gente precisa é de um Deus que nos humilha, de um Deus que trabalha no nosso caráter, nessa atitude de nos humilhar. Ele diz assim: para afinal
te humilhar, te provar. A gente sempre quer esse Deus que exalta, esse Deus que nos coloca por cima, esse Deus que nos faz estar muitas vezes em lugares de destaque para que os inimigos nos vejam o quanto nós temos sido pessoas bem-sucedidas. Mas aqui Deus está dizendo: eu fiz isso para lhe humilhar mesmo, para lhe humilhar, e eu fiz isso para lhe fazer o bem. Afinal de contas, lhe fazer o bem. Nem sempre o bem vem com a cara agradável, nem sempre o bem de Deus tem uma cara muito agradável de se receber. Olha o bem de Deus, como é que ele vem. Por isso que a gente, quando orarmos, a gente deve pedir a Deus que nos livre do mal, porque nem sempre o que é agradável é bem. Porque na verdade o bem, só quem conhece de verdade é Deus. E o bem às vezes vem com a cara feia. O bem às vezes aparece para nós de uma forma que provoca sensações bem desagradáveis. E aqui Deus está dizendo: fiz tudo isso para lhe fazer o bem. Que bem pode vir disso? Que bem pode vir de sentimentos que muitas vezes nos massacra? Que bem pode vir daquilo que muitas vezes açoita-nos? Deus sabe o bem que Ele está fazendo a nossa formação interior, porque mais preocupado está Deus com o nosso caráter do que com o nosso bem-estar. E às vezes a gente não gosta de ouvir mensagens como esta. A gente gosta de ouvir mensagens triunfalistas, hinos que nos exaltam. Essas mensagens, elas não são populares, elas não são muito boas de serem ouvidas por pessoas que estão sempre em busca de mensagem de autoajuda. Mas eu quero dizer a você que Deus está sempre procurando nos fazer o bem, sempre nos procurando. O deserto foi terrível, foi 40 anos, houve um tempo, e esse tempo foi necessário por conta que o povo era obstinado demais, teimoso demais a aprender as lições. Quanto mais rígidos, quanto mais difíceis formos de aprendermos as lições de Deus, quanto mais tempo a provação leva na nossa vida. E aqui eles passaram esse período todo de sofrimento. O apóstolo Tiago nos diz uma coisa interessante a respeito das provações da vida, das dificuldades que enfrentamos. Na sua carta, primeiro capítulo, versículo 2, ele diz: meus irmãos, tende por motivo de grande gozo passar por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Ora, a perseverança deve terminar a sua obra, para que sejais maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. Observe que o apóstolo Tiago diz que a provação deve terminar a sua obra. Ela tem uma missão a ser executada. A perseverança tem que terminar a sua obra em nossa vida. E Deus é paciente para que a sua obra se complete em nossa vida. Deus se assemelha a ourives, que se assenta perto do fogo para supervisionar todo o processo de extração da escória do precioso ouro que precisa ser purificado. Ele se assenta como ourives diante de nossas vidas para expurgar de nós o que há de pior, para que a gente possa se tornar um ouro precioso diante dele. É como um fundidor de prata que se senta perto do fogo, sentindo todo aquele calor, só para ficar observando quando é que a prata vai reluzir, de uma tal forma que o reflexo do seu rosto será visto nela. Assim está Deus diante de mim, diante de você, sentado como ourives se senta perto do fogo, supervisionando tudo o que acontece, cada processo, notando quando há necessidade do aquecimento da temperatura, quando a temperatura tem que ser diminuída para que não se perca o que é precioso nesse processo. Nas nossas provações, Ele regula a intensidade do fogo que muitas vezes vem sobre nós,
para que a gente não seja destruído no processo. Destruído seja apenas aquilo que é escória, apenas aquilo que tem que ser estratificado e tirado de dentro de nossa existencialidade, para que nos tornemos cada vez mais aquilo que reflete o caráter divino. Ele é esse Deus que está nesse processo de cuidado intenso, visando proporcionar o melhor para a minha e para a sua vida, porque Ele vê a nossa vida como preciosa e jamais admitirá que coisas impuras se apeguem a ela, sem que Ele nos coloque de politização e de estratificação daquilo que tem que ser tirado de nossas vidas. É assim que Ele faz, sempre fará. Por quê? Porque a perseverança precisa terminar a sua obra. Seja um aliado de Deus, facilite o processo, aprenda a lição o mais rápido possível. Quanto mais rápido você se arrepende, quanto mais rápido você retoma o caminho, quanto mais rápido você se compromete em fazer aquilo que é agradável diante de Deus, mais rápido a aprovação chega ao seu fim. Porque a perseverança precisa terminar a sua obra em nossas vidas. E a gente precisa compreender que esse Deus age amorosamente para nos moldar segundo a sua boa vontade. Este é o Deus que nos ama profundamente. E essa ação não é uma ação de um Deus com a ira descontrolada. Não é um Deus agindo com cólera. É um Pai amoroso, disciplinando, corrigindo e moldando, supervisionando este processo em um ato de amor tão grande que não deixará que nós sejamos destruídos neste processo, porque Ele é Deus que sempre está visando o melhor, como Ele disse lá em Deuteronômio capítulo 8, fiz tudo isso para vos trazer para este lugar de abundância e afinal de contas lhes fazer o bem. Quanto mais trabalhado em seu caráter por Deus, maiores são as bênçãos que Deus tem para a sua vida. Quanto maior for as vitórias que Deus tem preparado para você, mais Deus preparará você para elas. O apóstolo Paulo, o homem que recebeu as grandes revelações do Evangelho, que foi arrebatado até o terceiro céu, Deus o protegeu através de um sistema disciplinar permanente em sua vida. E ele dizia que orou ao Senhor, mas o Senhor disse: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E eu, para preservar o teu caráter, fiz assim na tua vida, porque Deus está trabalhando para preservar o nosso caráter. Deus jamais nos dará alguma bênção que se transformará em uma maldição para as nossas vidas. Então se prepare para as bênçãos de Deus. Deixe Ele moldar o seu caráter, para que diante de todas as bênçãos que vier, você permaneça como um servo fiel diante de Deus, como alguém que não se corrompe, como alguém que não se esquece de Deus nos momentos em que as conquistas chegam, porque você foi trabalhado em seu caráter diante do Senhor. O salmista, ainda no Salmo 66, ele diz assim: bendizei povos ao nosso Deus, fazei ouvir a voz do seu louvor, ao que nos conserva em vida e não consente que os nossos pés resvalem. Versículo 10 ao 12, ele diz: pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos refinaste como se refina a prata, tu nos deixaste cair no laço e cargas pesadas nos colocaste nas costas, fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças, passamos pelo fogo e pela água, mas nos trouxeste a um lugar de abundância. Lá em Deuteronômio é Deus que diz: eu fiz isso, deixei vocês passar por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras e escorpiões, fiz você ter fome. Aqui é o salmista que reconhece
Senhor, tu nos provaste, nos refinaste como a prata, fizeste com que os homens cavalgassem sobre nossas cabeças. Às vezes, os próprios homens são instrumentos de Deus para moldar-nos. Passamos pelo fogo e pela água, é assim que ele descreve, mas no final tu nos trouxeste para um lugar de abundância. Toda aprovação de Deus sempre resultará em um lugar de abundância. Tenha paciência, se submeta ao processo. Aprenda uma coisa: Deus está supervisionando tudo, toda dor, toda lágrima. Quando o fogo é aquecido, nessa experiência de provação, Ele está lá para regular a intensidade, para que eu e você não se perca neste processo, que só vai embora aquilo que tem que ir embora, e permaneça tudo aquilo que tem que ser tudo aquilo que tem que ser fixado, tudo aquilo que tem que ser estabilizado em nossa vida. Ele está cuidando de tudo, creia nisso. Essa dor, ela não vai te destruir, essa luta e essa aflição não vai te destruir. Ele está cuidando de tudo, é Ele quem supervisiona. Não tira os olhos, porque você é precioso, é como ouro e como a prata, como ourives, sentado diante do fogo, olhando, sem tirar os olhos de sobre o ouro, de sobre a prata, para que ele perceba o momento certo em que aquele processo terminou, e ele põe fim, tira de dentro do fogo, para moldar em uma peça de exibição do processo do artista, daquele que faz tudo de acordo com o beneplácito de sua vontade perfeita para conosco. Ele está supervisionando tudo. Essa provação não vai te destruir, ela vai terminar a sua obra, porque quem está supervisionando tudo é Deus. Ele quem está supervisionando todo esse processo pelo qual você está passando. Mas entenda uma coisa: quando nós começamos a nossa palavra, nós falamos sobre provação e correção. Cabe a você se avaliar e perceber que tipo de experiência você está tendo diante das suas lutas. Será que é um processo de provação? Que quando Deus olha e vê que aquilo que está bom pode ficar melhor, nada é tão bom que não possa ser melhorado por Deus? Ou é um processo de correção, onde você muitas vezes abandonou, deixou de lado compromissos, dedicações, tomou veredas, que Deus está tentando corrigir a rota para você. Se é um momento de correção, o caminho mais curto é o caminho do arrependimento e do retorno. Aprenda com Deus quando Ele nos ensina através dos acontecimentos. A humanidade inteira está debaixo de um momento difícil, e pode ter certeza de uma coisa: Deus está em sua soberania, agindo por detrás de todas essas coisas. Quem sabe esse não é um processo de correção, em que a humanidade insensível mais uma vez revela a sua incapacidade de compreender que o Criador muitas vezes age de forma corretiva, tentando atrair a humanidade para si. Mas eles acham que isso tudo é a mera casualidades, acontecimentos casuais que se dão na história. Mas você que é crente e é sensível, precisa saber quando Deus está lhe corrigindo. E o arrependimento é o caminho mais rápido para a gente alcançar o favor divino. Ou se você está sendo provado, não se desespere. A provação vai terminar a sua obra, e você vai sair daí um crente melhor, uma pessoa melhor, um ser humano melhor. E você vai sair daí para a glória de Deus, para glorificar o nome do Senhor. Deus abençoe a tua vida. Eu não sei quem está comigo agora, nem quantos estão, mas eu sei que pelo menos para uma pessoa
esta palavra está chegando e o Espírito Santo está confortando a tua vida. Gostaria de chamar você para orar comigo. Pai, nós te louvamos, porque temos sido alvo desse teu cuidado constante, dessa tua maneira tão especial de agir conosco. Obrigado, Senhor, porque mais do que se preocupar com o nosso bem-estar, se preocupa com o nosso caráter e como estamos sendo moldados à imagem de teu Filho. Deus, abençoa todos os meus irmãos que estão comigo nesse momento. Visita os seus corações e as suas vidas, Senhor. Que a graça de Deus se derrame de forma abundante. Que esses momentos de dificuldades possam serem superados com a ajuda do Senhor. E que aquele lugar espaçoso que o Senhor tem para nós chegue. Senhor Deus querido, que a noite de choro seja, Senhor Deus querido, substituída pelo dia da alegria, Senhor. Sim, Senhor, como tu disseste aos filhos de Israel, já há bastante tempo vocês estão aqui rodando em torno desta montanha. Hoje vos levo para a minha promessa. Deus, que chegue hoje esta vitória para o teu servo e a tua serva, Senhor. Como tu disseste em Gilgal para Josué, hoje estou revolvendo de sobre vós todo o opróbrio passado, porque a partir de hoje vocês vão colher do produto da terra, das novidades desta nova terra que vos dou. Deus, que para a vida de muitos o deserto seja apenas agora olhado pelo retrovisor, Senhor Deus, diante de uma realidade nova, diante de uma realidade transformada pelo Senhor, em nome de Jesus. Leva o teu povo para lugares espaçosos, Senhor, como nos promete a tua palavra. E assim todos aqueles que estão vivendo a experiência, Senhor Deus querido, da completude, da obra da perseverança, Senhor Deus, que viveram com paciência o tempo da aprovação, possam começar a desfrutar os dias de descanso e de refrigério pela presença do Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Meus amados, a paz do Senhor, um grande abraço. Que os irmãos fiquem na presença de Deus e que você possa confiar no Senhor, que Ele está supervisionando todas as coisas. Amém. Deus abençoe.